Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós vimos alguns elementos que nos ajudaram a entender a origem dos regimes totalitários no século passado. Mas uma questão ficou em aberto e nós queremos responder agora. Como explicar o êxito desses regimes totalitaristas em pleno século XX, após tantas lutas e revoluções em prol de direitos humanos? Hannah Arendt responde: o êxito desses regimes totalitaristas se deve em grande parte a uma nova e original estrutura de poder que será posta em prática. No passado, o exercício do poder se dava sempre de forma vertical. Era uma estrutura piramidal, sendo que o líder ocupava sempre o ponto mais alto dessa pirâmide. O modelo desenvolvido pelo totalitarismo é mais original. O poder não é exercido de cima para baixo, como no modelo clássico, mas a partir do centro. O totalitarismo adota então uma estrutura horizontal, sendo que o líder ocupa o centro, estando muito bem amparado e protegido por todos os lados por uma série de camadas que lhe dão apoio. Aqui nós podemos usar uma metáfora que a própria Hannah Arendt nos propõe para entender melhor essa estrutura. Imagine uma cebola. Isso mesmo, uma cebola. Corta a cebola no meio. No centro da cebola há um núcleo que corresponde ao líder. Esse núcleo está protegido por uma série de camadas que lhe servem de suporte. Veja que para chegar então até o líder é necessário enfrentar todas essas camadas. Quem são as camadas que prestam apoio ao líder? Quem teria interesse em apoiar um regime como esse? São várias as camadas, porque são vários os interesses. Uma das camadas, por exemplo, que prestam apoio ao líder são os simpatizantes, pessoas que pensam e comungam dos mesmos ideais do líder. Uma outra camada ainda corresponde à mídia, que infelizmente muitas vezes se torna uma espécie de relações públicas desse governo totalitário. Uma outra camada, como bem lembra Hannah Arendt, é formada por líderes religiosos. Pois é, no livro Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt vai dizer que o êxito do nazismo se deu em boa medida graças ao apoio que alguns líderes do judaísmo prestaram ao movimento. Talvez por medo ou algum interesse, sempre há líderes religiosos envolvidos nos jogos de poder. Por fim, duas outras camadas são representadas pelo poder legislativo e pelo judiciário, os quais prestam pleno amparo legal ao regime totalitarista. É isso que nós chamamos de totalitarismo, um modelo no qual o judiciário e o legislativo estão a serviço do executivo. Isso é controle total. Todos os crimes cometidos contra a humanidade, todo o holocausto, a morte de mais de 6 milhões de seres humanos, não encontrou praticamente nenhuma barreira jurídica. Basta ver, por exemplo, o Código, ou pelo menos o projeto do Código Penal nazista de 1936. Isso mostra que o fato das instituições estarem funcionando não é necessariamente uma garantia de que a democracia está funcionando. Bom, para a gente terminar, a Hannah Arendt, mesmo tendo vivido tudo isso, ela não se tornou pessimista, muito pelo contrário. Ela vai propor um modelo político que seja capaz de impedir que eventos como esse do passado possam voltar a assombrar no futuro. Para ela, a única alternativa política possível consiste na instauração de uma democracia direta e participativa. Uma democracia que se efetiva por meio de um sistema de conselhos, no qual todos os cidadãos teriam a oportunidade de deliberar e a decidir o futuro da nação. Trata-se de um modelo de democracia plural, que se efetiva por meio da participação política e pelo exercício do poder por meio do povo. É a democracia plural, direta e participativa, a única capaz de assegurar os direitos humanos, porque esse é o único modelo político capaz de reconhecer que todo ser humano é, de fato, um ser humano e deve ter seus direitos garantidos. Pense nisso. Vamos construir uma democracia plural,
participativa e efetiva. Basta de totalitarismo.